Em algumas zonas remotas dos Estados Unidos, ainda existem grupos de mórmones fundamentalistas que vivem de acordo com as suas próprias regras. À primeira vista, parecem comunidades tranquilas, muito focadas na religião, mas quando se começa a ouvir o que se passa lá dentro, as coisas mudam de figura. Existem regras estranhas, costumes surpreendentes e formas de viver o sexo que ninguém consegue imaginar. O que para muitos é algo íntimo e pessoal, para eles está repleto de condições, regras e expectativas. As relações nem sempre começam com o amor. E o controle sobre a vida privada pode ser mais forte do que se imagina. Há coisas que não são faladas abertamente, mas que todos ali sabem. Entre tradições antigas e mandatos religiosos, misturam-se práticas que parecem vir de outra época. Quais são os segredos sexuais que ainda estão escondidos nestas comunidades? Bem-vindo a Mondari. Hoje vou mostrar-vos. Vamos começar. A Sala do Arrependimento. Confissões forçadas de desejo. Em cada igreja mórmon fundamentalista, há uma sala em que todos têm medo de entrar. Não tem nome oficial, mas a sua função é conhecida. Aí são realizadas as entrevistas mais delicadas. Deveria ser um local de ajuda, mas para muitos é um local de pressão. Tudo começa com uma chamada. O motivo não é explicado. Apenas dizem que é preciso conversar. A pessoa entra, senta-se e perante um líder deve contar o que sentiu, pensou ou fez. As perguntas são claras. Masturbou-se? Em quem pensou? Já o fez mais de uma vez? Se não responder bem, insistem. Não procuram conforto ou compreensão. Eles querem que fale, dizer algo. E se não contar, vão assumir que está a esconder coisas. Se falar, receberá tarefas. Por vezes é jejum, outras vezes é estudar mais ou faltar a reuniões. Depois de confessar, a pessoa não sai mais a mesma. Já não recebe os mesmos olhares. Alguns amigos distanciam-se, outros evitam mencioná-lo. Mas a atmosfera muda. Já não faz parte do grupo da mesma forma. A mensagem é clara. O desejo não é tão facilmente perdoado. Algumas pessoas dizem o que não fizeram só para serem deixadas em paz. Outros escondem coisas para evitar castigos. Mas todos aprendem que não é seguro falar. Não há suporte, apenas regras. Tudo o que está relacionado com sexo é tratado como um erro que precisa de ser corrigido. Aquele quarto não muda de forma, mesmo que o local mude. É sempre frio, é sempre sério, é sempre desconfortável. O que ali é dito pode ficar escondido, mas o efeito é notório. Depois de passar por isso, ninguém sente o mesmo. Nem livre, nem limpo, nem seguro. Casamentos eternos. Quando um casal se casa nestas comunidades, não assina apenas um pedaço de papel. Estão a fazer um pacto que, segundo eles, vai para além da vida. É chamado de selamento eterno. Isto significa que esta união nunca é quebrada, nem mesmo após a morte. Mas não é apenas uma questão simbólica. Este compromisso inclui também a vida sexual. O sexo no casamento não é visto como uma escolha livre, mas como uma parte obrigatória do caminho espiritual. Não ter relações pode ser motivo de preocupação dentro do grupo. Se alguém confessar que não se está a sentir íntimo do seu parceiro, é aconselhado a procurar orientação do líder, ou até mesmo a receber visitas para o ajudar a reconectar-se. A pressão não é explícita, mas todos a compreendem. Há discursos que ensinam que a intimidade entre os cônjuges é um dever que tem consequências se for negligenciado. Espera-se que os homens liderem e que as mulheres estejam sempre prontas, porque isso reforça o equilíbrio do lar. Se um casal tem problemas sexuais, a culpa recai geralmente sobre a pessoa que se recusa ou se cansa. É interpretado como uma falta espiritual. Existem também regras internas que limitam o que pode ser feito na cama. Nem tudo é permitido, mesmo que seja casado. Alguns líderes explicam o que é certo e o que não é. Há limites de horários, de formas de expressão, de frequência.
Não é discutido abertamente, mas se estas regras forem quebradas, pode haver consequências dentro do grupo. Os casais jovens recebem avisos antes mesmo de se casarem. Dizem-lhes que a sexualidade é sagrada e que não pode ser manchada por desejos fora do contexto do casamento. Alguns até recebem instruções específicas sobre como agir na primeira noite juntos. O objetivo é evitar dúvidas ou improvisos. Com o passar do tempo, muitas mulheres disseram que não conseguiam dizer não sem se sentirem culpadas. Se recusassem a ter relações sexuais, eram levados a sentir que estavam a afetar a sua união espiritual. Alguns aprenderam a estar em silêncio. Outros aceitaram porque não queriam parecer frios ou desligados da fé. Os homens também estavam sob pressão, mas numa direção diferente. Era-lhes pedido que tomassem a iniciativa, fossem consistentes e não falhassem. O conceito de família eterna é tão predominante que até o desejo sexual se torna uma forma de demonstrar obediência. Uma relação íntima não é apenas vivenciada entre duas pessoas, mas com o sentimento de uma expectativa coletiva. Algo que deve ser mantido ativo, mesmo que já não exista ligação ou desejo. As regras debaixo dos lençóis, o que é permitido e o que é proibido. Mesmo que sejam casados, os membros destas comunidades não podem fazer o que querem em privado. Há limites. Algumas são escritas, outras são ditas em reuniões privadas, e muitas são simplesmente aprendidas através da pressão social. Não é permitido falar muito sobre o assunto, mas todos sabem que existem regras que devem ser seguidas. Por exemplo, há posições sexuais que não são bem vistas. Se alguém se desviar do que é considerado natural, poderá ser responsabilizado. Em alguns casos, disseram que os líderes descobrem através de boatos ou porque um dos cônjuges menciona isso em busca de aconselhamento. A partir daí, o casal é convocado a alinhar com os princípios. Há aqueles que foram avisados para não terem relações sexuais em determinados dias do calendário sagrado. Outros por utilizarem métodos contraceptivos sem permissão. A forma como se devem comportar durante o evento também é controlada. A linguagem considerada vulgar não pode ser utilizada. Não pode procurar o prazer individual. E se um dos dois se queixa ou pede mudanças, isso é interpretado como um sinal de que algo está errado com a sua espiritualidade. Em muitos casais, a mulher não tem voz para dizer o que gosta ou não gosta. Espera-se que aceite qualquer decisão do marido. Há casos em que tentam falar sobre o assunto com outras mulheres, mas mesmo entre elas, o assunto não é muito discutido. A sexualidade é mantida em silêncio, como se fosse algo vergonhoso, embora seja permitida dentro do casamento. Por vezes, os líderes oferecem sessões de aconselhamento para casais. Nestas reuniões, o que é certo e o que não é reforçado. O sexo é considerado uma bênção, mas com condições. Se o casal não seguir estas condições, poderá perder a dignidade de entrar no templo ou ser considerado descomprometido. O medo de quebrar estas regras impede muitas pessoas de explorar algo novo com o seu parceiro. Preferem cingir-se ao básico, ao que todos estão a fazer, para evitar riscos. Isto cria relações mecânicas, onde o contato íntimo se torna uma rotina marcada por regras invisíveis. Mesmo quando tudo parece bem, há uma espécie de vigilância constante. Se alguém mudar de atitude ou parecer distante, os outros membros podem perguntar. E se espalharem rumores, mesmo que não haja provas, poderão ainda ser levados ao conhecimento deles. O que acontece na sala não fica lá. Pode chegar aos ouvidos dos líderes ou dos familiares, e a partir daí, torna-se um assunto comunitário. A poligamia ainda é praticada em certos ramos do fundamentalismo mórmon. Existem ainda grupos onde um único homem vive com várias esposas. Não é pessoal. Faz parte de um sistema religioso que é imposto como um dever. E tudo começa na hierarquia mais elevada. Quem tem mais autoridade dentro do grupo tem geralmente mais esposas. Não o dizem dessa forma em público, mas internamente é entendido como parte da ordem celestial. Os líderes atribuem as mulheres aos homens. Por vezes são viúvas,
Outras vezes são jovens que mal saíram da adolescência. Há aqueles a quem não foi perguntado. Apenas foram informados com quem deveriam casar. As famílias estão organizadas em grandes blocos. Casas com várias mulheres e muitas crianças. Cada esposa tem o seu próprio quarto. Algumas revezam os dias para partilhar com o marido. Outros só veem o homem quando ele decide. Tudo é resolvido através de cronogramas, acordos entre eles e regras não escritas que todos conhecem. Não é uma comunidade livre. Se alguma mulher quiser sair, enfrentará graves problemas. Perde o contato com os filhos, é expulsa do seu meio e a sua família pode deixar de falar com ela. Em alguns casos, outras esposas retiram o seu apoio. Dentro deste sistema, afastar-se não é apenas separar-se de um homem. É estar isolado de tudo. A intimidade também não é como num casamento normal. Algumas mulheres têm relações com os maridos 1 ou 2 vezes por semana. Outros passam meses sem que ele lhes toque, mas não se podem queixar. Se disserem alguma coisa, poderão ser repreendidos. Há quem aceite isso pela fé, outros porque não têm saída. O relacionamento entre esposas nem sempre é pacífico. Há ciúmes, competição, tensões silenciosas. Mas muitos aprendem a viver juntos para manter a estabilidade da casa. Os mais velhos ensinam os mais novos. Explicam-lhes como devem se comportar, o que devem permitir e o que não podem dizer. Na parte oficial da Igreja Maior, esta prática é proibida. Mas nestes grupos dissidentes, a poligamia continua a funcionar como base. Não está num folheto, é uma prática diária. E por detrás da ideia do casamento celestial, existe um sistema onde o desejo do homem se torna doutrina. A pornografia como epidemia, diabolizar o inevitável. Para os mórmones fundamentalistas, a pornografia não é apenas algo a evitar, é apresentado como uma ameaça total. Nas reuniões, nos discursos e nos manuais, fala-se dela como se fosse uma praga destruidora de almas. Quase todas as conversas sobre a juventude terminam com uma menção ao seu perigo. Dizem que quem vê este tipo de conteúdo perde a pureza, que o espírito já não pode sentir. Isso polui a sua mente. Sugere-se até que o seu rosto mude, que se torne baço, que seja perceptível. Não existem estudos ou dados, apenas afirmações repetidas com total certeza. Muitos jovens sentem-se culpados antes mesmo de verem alguma coisa. Só de imaginar uma cena íntima já pensam que falharam. Se veem algo, por acidente ou curiosidade, o medo consome-os. Alguns choram em segredo, outros escondem-no. Mas quase toda a gente acredita que o seu valor como pessoa diminuiu. Em entrevistas privadas, é-lhes pedido que o digam. Quantas vezes já viu isto? Que tipo de imagens? Ficou animado? Você terminou? As perguntas não procuram compreender. Eles estão a querer se registrar, classificar, aplicar punições. Porque nesta lógica, ver pornografia é o início do caminho para a perdição. As punições são variadas: suspensão de atividades, levantamento de autorizações, conversas obrigatórias, leituras de arrependimento e, acima de tudo, vigilância. A partir desse momento, qualquer movimento pode ser interpretado como um sinal de recaída, mesmo que não aconteça mais nada. Alguns líderes propõem soluções que pioram o problema. Verifique os dispositivos, coloque filtros, ligue todos os dias para perguntar se caiu outra vez. Tudo isto gera mais ansiedade, mais obsessão, mais culpa. Há jovens que acabam por pensar no assunto a toda a hora, mesmo que não vejam mais nada. As mulheres também recebem advertências. São instruídos a não consumir esse conteúdo, mesmo por engano. Isso torna-os impuros, menos dignos, que se casarem com esta história, serão contaminados. Muitos acabam por reprimir toda a sua sexualidade. A ideia não é prevenir, é para controlar. Não se fala de educação. Não há explicação sobre o que é saudável ou comum. É apenas condenado. E isso deixa muitos sem ferramentas, sem orientação real e com um medo constante de algo que, na realidade, faz parte do crescimento de qualquer pessoa.
As mães eternas que ninguém menciona. Na doutrina oficial destas comunidades, fala-se muito do Pai Celeste. Ele dirige tudo. Reza-lhe, segue-o, obedece-lhe. Mas há algo que fica sempre de fora. A figura feminina divina. Por vezes é referido que existe uma Mãe Celestial, mas não é nomeada, nem é objeto de orações ou ensinada nas aulas. É, mas não é. As mulheres do grupo apercebem-se disso desde cedo. Aprendem que o seu valor vem de serem obedientes, discretos e férteis. Espera-se que se casem cedo, tenham muitos filhos e sirvam os seus maridos. Mas não se fala de uma mulher espiritualmente forte. Não há exemplos femininos de poder. Não há nenhuma imagem seguinte que represente autoridade religiosa. Os homens têm o sacerdócio. Eles dirigem, abençoam, guiam. As mulheres apoiam. Podem dar aulas em determinados espaços, mas sempre sob supervisão masculina. Não podem tomar decisões sobre questões de fé. E se alguém se destaca muito, é muitas vezes avisado para manter a ordem. Ao estudar textos sagrados, a voz feminina quase nunca aparece. Tudo é contado a partir da perspectiva masculina. Ensina-se que o homem é quem preside, que a mulher deve segui-lo. Não há debate. Não é questionado. É assim porque foi recebido dessa forma, e ninguém contesta isso em voz alta. Algumas mulheres aceitam o sistema porque não conhecem outro. Outros toleram-no para os seus filhos. E muitos simplesmente ficam em silêncio sobre isso. Mas isso não significa que não o sintam. Muitos notam essa ausência. Há de um modelo divino que os representa. Uma figura que as valida para além de serem mães ou esposas. Mesmo as jovens que estudam mais e fazem perguntas acabam por sentir que estão a ultrapassar os limites. Porque nestas comunidades, uma mulher que fala muito sobre espiritualidade sente-se desconfortável. É-lhe lembrado que o seu papel não é liderar, mas sim acompanhar. E se ela quer ser aceite, deve ficar lá. Num ambiente onde tudo é decidido pelo masculino, o divino também se torna masculino por defeito. E assim, metade da comunidade vive sem espelho, sem uma figura que os nomeasse, sem que ninguém lhes diga que podem ser algo mais. O trauma de não se encaixar. Dentro destas comunidades, o desejo não é apenas controlado, é monitorizado, é punido, torna-se um motivo de culpa. E para muitos jovens, essa pressão é muita. Alguns chegam a um ponto em que não aguentam mais. Não é visível do exterior, sem comentários, mas acontece, e cada vez com mais frequência. Muitos adolescentes começam cedo a sentir que não se enquadram, que o que sentem não é permitido, que o seu corpo vai para um lado e a sua comunidade para outro. Eles tentam resistir, leem, rezam, pedem ajuda. Mas a ajuda vai sempre num sentido: eliminar o que sentem. Nunca percebi isso. Quando confessam o que estão a vivenciar, não recebem qualquer entendimento. Eles recebem tarefas, isolamento, punições, a ideia de que podem ser reparados. E isso dói. Porque sentem que há algo de errado com elas, que a sua existência é um erro, que desiludem a sua família, o seu grupo e aquilo que acreditam que Deus é. Alguns tentam adaptar-se, casam sem desejo, fingem que está tudo bem, mas por dentro partem-se. Vivem com medo. Cada pensamento torna-se uma ameaça. Cada desejo é uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Outros isolam-se, deixam de falar, perdem energia, não encontram sentido em nada, e como ninguém lhes pergunta realmente como estão, desaparecem lentamente. Até que um dia tomam decisões extremas. Às vezes, automutilam-se. Outros tiram a própria vida. Quando isso acontece, a comunidade permanece em silêncio. Fala-se em doença, de tristeza. A repressão nunca é mencionada. Nunca é perguntado se a doutrina teve alguma coisa a ver com isso. E assim o padrão repete-se. O que foi um colapso causado por anos de negação é encoberto por palavras suaves. As famílias sofrem, mas não conseguem dizer. Porque isso implicaria reconhecer que algo falhou dentro do sistema. E ninguém está preparado para o enfrentar. Assim elas permanecem as mesmas. Novas gerações, mesmas regras. Nova juventude, mesmos medos. E no meio disto tudo, as histórias repetem-se. Gostaria que ele ficasse quieto.
dor que se acumula e vidas que desaparecem sem que ninguém o diga em voz alta. Quanto vale uma reputação? Dentro destas comunidades, a reputação não é construída com base em conquistas ou ideias. Ela constrói-se com comportamento. E dentro deste comportamento, o sexo ocupa o primeiro lugar. Saber quem teve contato com quem não conseguiu controlar os seus impulsos, quem foi além do permitido, é quase uma obsessão coletiva. Desde cedo, todos compreendem que ser puro é o seu maior valor. Não importa o quanto estudem, o quanto ajudem ou como tratem os outros. Se houver suspeita de que fizeram algo de errado a alguém, a sua imagem muda. Por vezes, sem provas. Basta que alguém fale. Uma conversa fora do lugar pode fazer com que a vida de uma rapariga seja desperdiçada. Um gesto, uma proximidade, um rumor. O seu nome foi logo evitado em certas listas. Já não é escolhido para determinadas tarefas. Algumas pessoas deixam de a cumprimentar como antes. E embora ninguém o diga abertamente, já não é visto da mesma forma. Acontece também com os homens, mas de forma diferente. Se souber que pecaram, são repreendidos, mas também são perdoados mais rapidamente. No entanto, se for uma mulher, é muito mais difícil apagar essa marca. Porque dentro deste sistema, a pureza feminina é o que é mais valorizado e o que se perde mais rapidamente. Muitas raparigas vivem com medo de serem vistas como menos dignas. É por isso que medem cada palavra. Evitam aproximar-se de certos garotos. Eles não falam alto, não expressam o que sentem, porque sabem que se algo parecer fora do lugar, isso pode ser usado contra eles. Quando se trata de casamento, esta história pesa muito. Se houver rumores, o líder pode negar a aprovação, mesmo que fossem falsas. Se houver dúvidas sobre o valor de uma jovem, muitos homens preferem não se interessar por ela, mesmo que não saibam bem por quê. A comunidade já semeou suspeitas. Uns tentam limpar a sua imagem com mais serviço, mais obediência, mais silêncio. Mas, por vezes, não é suficiente. Porque nestes ambientes, uma reputação sexual danificada não é facilmente apagada. E o mais injusto é que em muitos casos nem sequer houve falta. Apenas um olhar, um palpite ou a palavra de alguém com mais poder. O sexo, então, deixa de ser algo privado. Torna-se uma medida de valor. Algo que todos observam, mesmo que ninguém fale diretamente. E nesta vigilância silenciosa, muitas pessoas perdem a liberdade de ser quem são, simplesmente por medo de ficarem marcadas para o resto da vida. Regras para gravidezes e relacionamentos. No casamento, as decisões íntimas nem sempre são tomadas entre duas pessoas. Nestas comunidades mórmones fundamentalistas, existem instruções claras sobre quantos filhos devem ter, quando devem chegar e como devem viver a sua sexualidade mesmo depois do casamento. O controlo permanece, apenas muda de forma. O uso de métodos contraceptivos é mal visto. Alguns grupos proíbem-nos completamente. Outros não os mencionam, mas aqueles que os usam são considerados rebeldes ou não espirituais. Se um casal decidir espaçar as gravidezes, deve justificá-lo. E se não o fizerem bem, serão corrigidos. Muitas mulheres ouvem dizer que devem estar disponíveis a todo o momento, mesmo que estejam grávidas, mesmo que tenham acabado de dar à luz. A recusa pode ser interpretada como falta de empenho. Há quem o faça por dever, não por vontade. Porque sabem que dizer não pode trazer problemas com os seus maridos. E com os líderes também. Há famílias com 10, 12 ou mais filhos. Não porque o tenham planeado dessa forma, mas porque lhes foi ensinado que ter muitos é sinal de fé. Que cada gravidez é uma missão. Parar é duvidar do plano divino. Por vezes, até o corpo não aguenta mais. Mas a mensagem é clara. Se pode continuar, deve continuar. Nos casos em que um casal deseja limitar os seus filhos, é-lhes pedido que falem com os líderes. Aí explicam que não estão a ver o panorama eterno. Estão a pensar como o mundo exterior. Que deviam confiar mais. No final, a maioria das pessoas desiste. Porque a pressão vem de todos os lados.
Há casais que vivem com medo de falar sobre determinados assuntos, como se perguntar já fosse falhar. Algumas mulheres engravidam durante anos seguidos, com pouco tempo de intervalo entre elas. Não há apoio médico real, apenas recomendações religiosas. E se a sua saúde se deteriorar, é-lhes dito que isso também faz parte do sacrifício. Neste ambiente, o corpo não é apenas um corpo. É uma ferramenta que deve ser baseada na fé. E se alguém quiser assumir o controle do seu próprio ritmo, isso é interpretado como um ato de rebeldia. O que se perde ao ser expulso? Ser expulso de uma comunidade mórmon fundamentalista não significa apenas deixar de frequentar as reuniões. Isto também significa perder o acesso ao seu parceiro, para a sua família e a qualquer vida íntima dentro do sistema. É uma separação completa, uma forma de punição que afeta diretamente o sexual. Quando alguém é excomungado, o seu estado civil é suspenso. Mesmo que seja legalmente casado, já não conta no grupo. O seu parceiro pode ser realocado. Em alguns casos, são encorajados a deixar a pessoa desassociada e a continuar as suas vidas com outra pessoa aprovada pelos líderes. Tal não acontece por decisão mútua. Muitas vezes, a pessoa expulsa não tem voz. A liderança decide e comunica. Dizem ao casal que isto é a coisa certa a fazer, que não podem permanecer unidos a alguém que já não faz parte da comunidade, que manter o contato colocaria a sua própria dignidade em risco. Por vezes, a separação ocorre mesmo que a falha tenha sido pequena. Uma dúvida doutrinária, um comentário fora do sítio, uma confissão mal interpretada. E com isto, todo o processo é ativado. O vínculo é quebrado, o acesso ao templo é bloqueado e qualquer direito à vida conjugal é retirado. A dor é dupla. Não é só o ambiente social que se perde. A privacidade, o lar e o contato com as crianças também se perdem. Algumas pessoas que passaram por isso dizem que, de um dia para o outro, deixaram de ver a família, que não puderam dizer adeus, que eram tratados como se já não existissem. Para quem quer voltar, o caminho é longo. Requer cartas, confissões, vigilância. E durante esse tempo, não podem ter qualquer relacionamento, nem com o seu anterior parceiro, nem com ninguém. Eles estão sozinhos, literalmente. Tudo o que está relacionado com o corpo e o afeto é cancelado. Este isolamento justifica-se como uma purificação, mas na realidade, funciona como uma punição estruturada. Uma forma de pressão para fazer com que a pessoa expulsa se arrependa o mais rapidamente possível. Porque neste sistema até o sexo pode ser tirado, como se fizesse parte do castigo. Capítulo 18. A primeira vigília noturna. Instruções e supervisão. A primeira noite de casamento não é íntima nem livre neste ambiente. Torna-se uma obrigação controlada a partir do exterior. Não há vigilância direta, mas há regras, pressão e comentários em torno do casal desde o primeiro minuto. Antes de se casarem, muitos casais recebem instruções precisas. Não se fala de emoções. Falamos sobre o que deve ser feito, o que é esperado, do que não é permitido. Há quem receba conversas privadas com conselhos sobre posições, duração e até como agir caso um dos dois não cumpra. Alguns jovens dizem que receberam listas, ou então liam instruções de manuais antigos, tudo com um tom sério, como se fosse uma cerimônia paralela. E quando chega na altura, não conseguem deixar de pensar no que lhes foi dito. Não há espaço para a espontaneidade, apenas para corresponder às expectativas. Depois dessa noite, a comunidade toma conhecimento. Perguntam com dicas. As mães conversam com as suas filhas. Amigas com maridos. Todos querem saber se correu bem. Não há privacidade. O que acontece naquela sala torna-se tema de especulação nos dias seguintes. Se algo não corre como esperado, o problema não se fica apenas pelo casal. Procura-se aconselhamento. Os líderes são consultados.
Por vezes, são convidados para uma palestra. Perguntam se houve alguma dificuldade, se algo não correu bem. E em vez de os ajudar, são levados a sentir que falharam. Esposas trocadas entre líderes. Em alguns grupos mórmones fundamentalistas, existem situações que não são mencionadas publicamente, mas são conhecidas por todos. Uma delas é a transferência de esposas entre homens no poder. Não é apresentado como uma troca. Justifica-se com palavras religiosas, revelação, mandato espiritual, inspiração divina. Mas na prática, trata-se de realocações impostas sem consentimento real. Quando um líder diz que recebeu uma indicação de que uma determinada mulher deve mudar de marido, ninguém questiona. A mulher não escolhe. O atual marido não decide. A ordem é executada. Por vezes, em poucos dias. Tudo se mantém entre eles, sem documentos oficiais, sem explicações públicas. Apenas a mudança é comunicada e a obediência é esperada. Estas alterações nem sempre são decorrentes de viuvez ou separação. Em alguns casos, a mulher era casada e vivia normalmente, mas está determinado que o seu novo lugar é com outro homem, alguém de posição mais elevada, ou alguém que precisa dele para cumprir um propósito sagrado. É dito à mulher que isso faz parte do plano de Deus, que deve aceitar com humildade, que a sua obediência traga bênçãos. Por vezes, tem tempo para se adaptar. Espera-se que outros se mudem imediatamente. Se duvida ou faz muitas perguntas, é acusado de falta de fé. O ex-marido deve aceitar a decisão, mesmo que não concorde, mesmo que esteja avariado. Disseram-lhe para confiar, que a ordem divina não seja posta em causa. Há quem o faça silenciosamente. Outros entram em colapso por dentro, mas ninguém se atreve a detê-lo, porque opor-se a uma revelação é equivalente a rebelar-se contra toda a estrutura. As outras esposas assistem. Alguns sentem medo, porque sabem que isso lhes pode acontecer. Se um líder disser que o seu lugar já não é onde está, terá de sair. Não por causa de problemas conjugais, não por opção, apenas por hierarquia. Estas reatribuições não têm data nem lógica visível. Ocorrem quando um líder as declara, e ninguém exige provas. A comunidade aceita-o como parte do seu sistema. Um sistema onde até o parceiro mais próximo pode desaparecer ao comando de outro. Para quem a vive, não é uma revelação. É perder o seu parceiro. Está a ser separado sem qualquer razão pessoal. É ter de ver como é que outra pessoa ocupa aquele espaço. E para as mulheres, estão a ser tratados como peças que podem ser movidas, trocadas e entregues. Não há como evitar isso. Não há como protestar. Se isso acontecer, só falta obedecer, porque nesse mundo, a vontade de um líder pesa mais do que qualquer laço. E quando essa vontade prevalece, tudo o resto deixa de importar. Não há casal, desejo ou história que tenha mais peso do que uma encomenda. A vida é assim lá, obedecer sem pedir. Como o corpo não parece seu, a intimidade não é um direito e o amor não é uma escolha. Tudo passa por filtros, hierarquias e expectativas que ninguém pediu. O que deveria ser humano torna-se estrutura, e o que nasce do instinto transforma-se em culpa. Não há como amar, tocar ou sentir sem olhar por cima do ombro. Tudo tem regras, até as mais pequenas coisas. O importante não é o que acontece à porta fechada, mas o que decide quem as pode abrir. E enquanto isso não muda, muitas vidas continuarão a girar em torno de um desejo que só existe se alguém o autorizar.